Hora H do Agro. Oferecimento. Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Magi. Volkswagen Caminhões e Ônibus. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro. Vamos aos destaques de hoje. Na fronteira com o Brasil, Venezuela terá eleição presidencial neste domingo. Nicolás Maduro e Edmundo Gonzalez são principais nomes da disputa e o agro acompanha de perto as repercussões no setor. Nos Estados Unidos, depois de Biden desistir de concorrer à reeleição, Kamala Harris é favorita para enfrentar Donald Trump. Vamos saber o que muda na corrida presidencial da principal economia do mundo. E mais, invasão de terras por indígenas aumenta a tensão no campo e agricultores pedem paz em diferentes estados do Brasil. Você vai ver também que a importação de leite atingiu o maior volume da história. No primeiro semestre, o Brasil comprou 1 bilhão de litros do produto estrangeiro. O que vai mudar neste mercado de agora em diante? Nós vamos saber tudo isso e muito mais a partir de agora, porque o Hora H do Agro já está no ar. Neste domingo, dia 28, os venezuelanos vão às urnas para definir quem será o novo presidente do país. O escolhido pela população vai assumir o posto a partir de 2025 e comandar o país que tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Nestas eleições, Nicolás Maduro vai disputar com mais 9 candidatos. Maduro está no cargo há 11 anos. Já Edmundo Gonzalez, ex-embaixador do país, é considerado o principal candidato da oposição. Ele foi indicado como uma opção após Maria Corina ter sido impedida de concorrer. O agronegócio acompanha com atenção o tema das eleições na Venezuela, já que o país faz fronteira com o Brasil e tem impactos na estabilidade econômica regional, nas relações comerciais e nos fluxos de migração de venezuelanos para o Brasil, por exemplo. A reivindicação de parte do território da Guiana pela ditadura de Maduro também aumenta as tensões geopolíticas na América Latina e mantém o Brasil em alerta. Na última semana, Maduro falou em banho de sangue no caso de uma derrota. Vamos conferir. El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la história eleitoral de nosso pueblo. Uma pesquisa realizada pela Atlas Intel revelou que o ex-embaixador Edmundo Gonzalez tem 51,9% das intenções de votos. Já Nicolás Maduro tem 44,2%. Aqui em detalhes, tem outros candidatos também na disputa. A gente está destacando os que lideram as pesquisas de intenção de votos. Esse levantamento feito pela empresa apontou, que 56,3% dos entrevistados desaprovam a forma como Maduro está governando o país e 44,1% aprovam. Agora a gente segue em frente porque essa pesquisa, ela entrevistou 2.576 pessoas entre os dias 19 e 21 de julho. A margem de confiança é de 2 pontos percentuais e o índice de confiança é de 95%. Vamos direto ao primeiro painel dessa edição do Hora H do Agro, tratar de eleições na Venezuela e impactos no agro. Convidamos então o Yuri Sanches, que é analista político da Atlas Intel. Seja muito bem-vindo, Yuri. Obrigado, Kellen. E Murilo Ferrari, presidente da AproSoja de Roraima e também produtor rural. Seja muito bem-vindo, Murilo. Obrigado, Kellen. Começamos com você, Yuri. Maduro está no poder há 11 anos. Há uma chance mesmo da oposição vencer as eleições, conforme aponta a pesquisa de vocês? Maduro, há pouco, a gente mostrou aqui, falou em banho de sangue em caso de uma derrota. Eu peço que você explique para a gente esse contexto. Na Venezuela existe um contexto político bastante incerto.
existe um clima que essa talvez seja a eleição em que a oposição esteja mais próxima de vencer, né? Ao mesmo tempo, não é um cenário muito fácil. Mesmo a pesquisa nós conduzimos, né, coloca o Edmundo Gonzalez na liderança, mas ainda assim é um contexto bastante incerto, porque a gente não pode afirmar que essas eleições na Venezuela vão ser justas e livres. Então, ainda que haja uma chance do Edmundo vencer, e essa é a expectativa da oposição que se uniu de uma forma sem precedentes para tentar colocar um candidato, né, depois da Maria Corina Machado ter sido impedida de competir, que já foi uma violação do acordo que tinha sido tratado lá atrás, né, em Barbados, com a mediação da Noruega, para garantir que as eleições desse ano seriam justas e livres, um acordo que foi feito entre a oposição e a situação, o governo de Maduro, mas que acabou desandando, né, ao longo desse último ano, e fez com que, nesse momento, a Maria Corina Machado foi impedida de competir, depois a Corina Yoris também foi impedida de competir, até que o Edmundo Gonzalez surge como uma terceira alternativa. Então ele depende também muito dessa transferência de votos da Maria Corina Machado, que é a principal liderança então na Venezuela, mas que agora está impedida de competir nas eleições durante 15 anos. Então a expectativa é que a Maria Corina Machado, que está andando pelo país, né, esteve andando pelo país durante o período da campanha eleitoral, conseguisse transferir essa intenção de voto e essa motivação das pessoas de irem realmente às urnas para votar a favor da oposição, retratada no Edmundo Gonzalez. Mas diversas tentativas que, né, depõem contra, na verdade, o processo eleitoral na Venezuela têm sido levadas a cabo. Uma série de bloqueios, né, desde da participação dos candidatos efetivos da oposição na eleição, quanto também boicotes, perseguições, inclusive contra pequenos negócios que estavam fornecendo serviços para a campanha da oposição, foram boicotados, né, tiveram seus negócios fechados, foram perseguidos, tiveram seus direitos eleitorais revogados ou foram presos também, né? A própria campanha da Maria Corina Machado o próprio partido teve cerca de 6 ou 9 pessoas presas nesses últimos meses. Então, é um pleito que, ao mesmo tempo em que existe essa expectativa, existe esse otimismo que finalmente o regime do Maduro esteja insustentável, não possa seguir adiante, ainda existem alguns subterfúgios que podem ser utilizados e que ainda mantém uma pulga atrás da orelha se esse processo realmente vai ser efetivo e o vencedor efetivo vai assumir o poder no próximo ano. Esse é um ponto bastante importante que o Yuri traz, dessa incerteza, não necessariamente a pesquisa de intenção de voto e esse desejo de mudança que vocês capturaram vai se transformar efetivamente numa mudança, nas palavras do Yuri, porque não é fácil, a gente não pode afirmar que as eleições serão justas e livres. Eu passo para você, Murilo, você é produtor rural em Roraima, uma fronteira agrícola brasileira. Qual é o cenário para o agro por aí agora e a sua visão com a vitória da oposição ou, no caso, de uma permanência de Maduro? Aqui nós estamos com uma expectativa muito grande em relação à mudança, porque além da fato humano, já tivemos miséria pela cidade aqui, 600 venezuelanos por dia atravessando a fronteira de a pé, a gente tem uma expectativa muito grande de começar a fazer negócio com a Venezuela. A Venezuela tem tem calcário, é uma fonte essencial para a nossa agricultura, tem ureia, o país tem muitas oportunidades no país. E, infelizmente, com essa crise, aqui fechou-se bastante as portas para nós aqui, porque geograficamente estamos mais perto da Venezuela do que do restante do Brasil. Então, qualquer movimentação para melhor nos países vizinhos aqui nos afeta positivamente, porque conseguimos, então, exportar os nossos produtos e fazer negócios, trazendo matéria-prima para a evolução aqui da agricultura no estado. Interessante, você menciona vários aspectos aqui que importam para o agro. Primeiro, você fala desse fluxo migratório, você falou em 600 venezuelanos entrando por dia, ou seja, é uma estimativa, é um volume bastante alto, e fala ainda de oportunidades de comércio, seja para a gente enviar mais produtos para lá, com uma economia que poderia estar mais aquecida, seja para receber insumos como fertilizantes. Num cenário em que a oposição vencesse, esse foi o ponto que você colocou, Murilo, num cenário de permanência de Maduro, qual
é o contexto que você enxerga para o agro? Olha, assim, infelizmente o Maduro está há muito tempo no poder e a gente não vê sinal de melhora. O que está acontecendo agora é que acabou o dinheiro deles e eles viram que existe a necessidade de se produzir lá dentro. Então a gente vê pessoas começando a produtividade de soja lá dentro, mas é uma coisa muito pequena. E se continuar dessa maneira, a gente não tem muitas perspectivas positivas, porque já está ali bastante tempo e não teve melhor até agora. Interessante, Murilo. A gente volta a falar com você que está em Roraima, ou seja, está vivendo na pele toda essa situação, que está na fronteira. Yuri, você que acompanha com todo o serviço de inteligência de vocês, diga quais são os cenários que você projeta em relação a um conflito com a Guiana na disputa por esse Essequibo. Esse potencialmente é um fator que está no seu radar, certo? Sim, as eleições, nessa pesquisa que nós conduzimos, essa eleição é um fator crucial do ponto de vista, né, de uma eventual vitória da oposição, ou de uma permanência do Maduro, mas são a situação, apoiadores do Maduro, apoiadores de Maria Corina Machado e do Edmundo Gonzalez, têm certa concordância sobre a anexação do território, sobre seria um processo de justiça histórica que os venezuelanos acreditam e veem que realmente essa iniciativa de Maduro, por mais controversa que seja, por mais desestabilizadora da região, os venezuelanos enxergam mais de 70% que realmente a Venezuela teria direito a esse território da Guiana, um território bastante rico em petróleo, né? A própria Guiana recentemente fez descobertas muito grande, né, de poços de petróleo a serem explorados. Então é algo que realmente mexe bastante com a geopolítica a nível internacional, mas também aqui na própria América Latina. Esse cenário da eleição do Maduro, de uma eventual vitória do Maduro, ela é muito custosa para o Brasil do ponto de vista diplomático, porque o presidente Lula nos últimos tempos, vinha já, né, se posicionando a favor de Maduro, não colocando tantas afirmações categóricas contra o regime de Maduro, embora tivesse oportunidade para isso. Mas o Maduro também dobrou a aposta mais recentemente, atacou o sistema de urnas, sistema eleitoral brasileiro, tanto é que o TSE não vai mais enviar os observadores. Também existe uma consequência do ponto de vista político internamente, porque essas afirmações, essa defesa do Lula em relação à Venezuela também causa um custo político muito grande a ele aqui internamente. Segundo as pesquisas que a gente tem visto, as pessoas aqui no país não aprovam tanto esse ponto de vista, e também do ponto de vista econômico, né, que realmente significa tanto a permanência de Maduro quanto uma eventual anexação de Essequibo, um conflito com a Guiana, coloca a situação de um ponto de vista muito mais complicado, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da segurança regional também. Então, existem interesses internacionais também, olhos voltados para a Guiana, na extração do petróleo, que com certeza não é a melhor alternativa do ponto de vista diplomático, econômico, político e geopolítico também. Yuri, claro. É uma interrupção rápida. Eu perdi um momento o seu áudio e eu fiquei na dúvida. Essa situação de risco geopolítico que envolve uma anexação de parte da Guiana pela Venezuela, ela é um cenário base numa vitória da oposição e numa vitória de Maduro? Foi isso que você disse? Não, na verdade existe entre a população da Venezuela, a nossa pesquisa captou isso, mais de 70% dos venezuelanos acreditam que a Venezuela deveria, sim, ter acesso a esse território, essa anexação do território da Guiana. Então, existe essa compreensão social na Venezuela que seria uma reparação histórica que a Venezuela tivesse acesso a esse território, né? Então, não quer dizer que o Edmundo Gonzalez, por exemplo, a oposição, tendo vitória, seguiria pelo mesmo caminho do Maduro. Eu acho muito difícil, acho muito improvável, porque é um caminho que, numa vitória da oposição, o que eles gostariam é de reatar laços com a comunidade internacional, evitar conflitos geopolíticos, aumentar as possibilidades
de vencer os embargos, né, que foram aplicados economicamente. Muito então, bem. me parece que uma vitória da oposição nesse sentido não seguiria pelo mesmo caminho de Maduro. Entendo. Então, você coloca para a gente um risco geopolítico também associado a essas tensões na fronteira a partir de uma permanência do Maduro no poder, envolvendo a questão de Guiana e Essequibo. E aí, Murilo, você que está aí na fronteira agrícola, na fronteira com a Venezuela, pode nos dizer, houve um aumento da presença do Exército em Roraima? Como é que está o ambiente, os riscos que vocês do agro monitoram aí na fronteira com toda essa questão que o Yuri também colocou para a gente? Exatamente. Com essa pressão aí do Maduro para invadir a Guiana, o Exército se estabeleceu aqui porque existem duas formas dele ir para a Guiana, ou pelo mar ou por terra. E passando por terra tem que passar por Roraima aqui. Então, o Exército está monitorando esse avanço, que no caso ainda não aconteceu, mas ficou muito ruim porque a Guiana está começando a se desenvolver agora, né? Vários empresários brasileiros, inclusive aqui de Roraima, estão lá na Guiana, está tendo exportação dos nossos produtos para a Guiana, e essas tensões acabam com uma preocupação para nós, porque imagina se existir um conflito entre os dois países, aqui praticamente vai estar, além de estar próximo, todas o nosso trabalho de levar o produto para esses locais, nós não conseguiríamos mais. Então, a gente vê com preocupação, embora aqui parece mais uma medida eleitoreira, vamos dizer assim, uma coisa para chamar atenção do que realmente de fato, porque existem países explorando petróleo na Guiana. Então é difícil essa invasão, pura e simplesmente, né? Ia ocorrer uma crise meio que mundial, porque empresas americanas, empresas europeias estão explorando petróleo na Guiana. Mas realmente preocupa e é uma ameaça a ter uma guerra próxima aqui e a economia desses dois países podem ser afetadas. Né? Muito bem. Exatamente. Eu vi que o Yuri sinalizava, concordando com você, me parece, Yuri, quando o Murilo dizia que pode parecer mais uma encenação de Maduro, essa questão envolvendo a Guiana. E eu quero saber se você entende que é isso mesmo. Pode ser muito mais ruído do que o fato ou não. É um cenário que na permanência do Maduro a gente vai ter um aumento do risco geopolítico aqui na América Latina e isso teria efeitos de contágio não só na diplomacia, mas também na economia brasileira, na questão militar e, por consequência, no agro. Acho que tudo isso faz parte de um cálculo político que tem o fator de unidade nacional, então é um fator também populista. Se existe essa concordância internamente, que é comum tanto a opositores do regime quanto a apoiadores do Maduro, que a Venezuela teria direito a essa parcela do território da Guiana, me parece que esse fator da unidade nacional seria algo importante do Maduro, pelo menos jogar essa ficha, como a importância de a continuidade dele traria realmente esse prospecto e que poderia trazer, eventualmente, uma melhoria econômica para o país, o que não é verdade, porque diante de toda a situação que a Venezuela está envolvida, política, econômica, socialmente, isso não se traduziria em ganhos muito efetivos, até porque iria, como estava sendo falado muito bem, existem diversas empresas internacionais que estão começando a extrair petróleo agora na Guiana, existe uma concordância da comunidade internacional sobre a inviolabilidade do território nacional, a soberania dos países. Então, é algo que eu acredito que seja mais tentando sentir a temperatura, até que ponto também a comunidade internacional se posicionaria contra a Venezuela, caso ele fosse adiante, e também até que ponto o Brasil, como um grande ator aqui no país, na região, se posicionaria. E também esse é mais um desafio para o Lula, caso o Maduro permaneça, né, no poder. Se ele iria realmente à frente para dobrar a aposta e firmar a permanência dele no poder agora com um conflito internacional, ou se ele não iria adiante, tendo em vista uma piora no cenário internacional em relação à Venezuela. Yuri, para a gente fechar, quando que a gente vai conhecer o resultado dessa eleição? No próprio domingo à noite, o processo eleitoral na Venezuela, por incrível que pareça, a Venezuela realmente tem um sistema de urnas eletrônicas, um voto impresso,
tem verificação biométrica dos eleitores, então é um processo que já foi muito elogiado como um dos mais seguros. Okay. O problema é que esse cálculo final, o acesso ao resultado final, pode eventualmente ter algum tipo de adulteração por parte do regime do Maduro, como ele controla, né, a boa parte das instituições na Venezuela. Excelente. Então é possível que já na noite de domingo a gente tenha os resultados. Mas é muito certo que haja contestação dos dois lados quando o resultado sair. Muito bem. Murilo, você que é do agro, qual é o sintoma, o cenário que você vê às vésperas dessa eleição e o que você consegue trazer de mensagem para a gente nesse momento que acompanha todo esse ambiente de longe, mas você está aí, em loco, dizendo para a gente, é um ambiente de mais tensão, há uma certa agitação ou não? Vida normal, esperando o que vai acontecer no país vizinho. Pelo fato de a gente já observar várias eleições do Maduro aí continuar, não está tendo uma coisa, não está chamando atenção essa eleição aqui, porque possivelmente que ele se permaneça no poder, se mantendo a ditadura dele. Mas o que é bom o resto do Brasil saber é que a gente está presenciando a miséria de um país com maior reserva de petróleo do mundo, consegue estar nessa situação. A gente tem que observar, olhar para o Brasil também, o que a gente não pode fazer para frente. Muito bem. Mas só isso. Desculpa, eu te interrompi, achei que você tinha encerrado, Murilo. Muito obrigada, Murilo Ferrari, que é presidente da AproSoja de Roraima, também produtor rural, e agradeço ao Yuri, que está aqui representando também a Atlas, Yuri Sanches, analista político da Atlas Intel. Obrigado a vocês dois pelo painel, voltem sempre, um prazer recebê-los. Obrigado. E a gente continua agora tratando de eleições, mas nos Estados Unidos. Nesta semana, a disputa para a Casa Branca ganhou novos rumos depois de Joe Biden desistir de concorrer ao cargo de presidente. Em discurso aos americanos, ele disse que estava passando o bastão para gerações mais jovens. Biden também deixou claro o apoio dele a Kamala Harris, que agora é indicada como o principal nome dos democratas. Segundo a imprensa internacional, ela já possui os votos necessários de delegados para ter uma indicação formal como candidata do partido. E que tipo de relação Kamala Harris tem com o agronegócio? Não há registros de uma atuação tão forte dela ligada ao setor. No histórico está a defesa de leis estaduais que abordam o bem-estar animal, quando foi procuradora-geral da Califórnia. Ela também copatrocinou uma resolução que criava um novo acordo verde nos Estados Unidos, quando era senadora, e já esteve envolvida em projetos de proteção de trabalhadores rurais. Vale destacar também que Kamala é vista como uma oponente mais dura da indústria petrolífera do que Biden. Como procurador-geral da Califórnia, ela processou diversas empresas petrolíferas. E a gente vai tratar de eleições nos Estados Unidos com impactos para o agro a partir de agora. A gente recebe Carlo Cauti, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Seja muito bem-vindo, Carlo. Sempre um prazer. Obrigada pela companhia. E a minha primeira pergunta é se a disputa vai ser mesmo entre Trump e Kamala. Aparentemente vai. A Kamala Harris já obteve, assim, segundo as informações que temos até o momento, o número de delegados suficientes para garantir a sua nomeação na convenção do partido, que acontecerá daqui a algumas semanas. São 1.976 delegados necessários, ela já teria obtido isso, então a convenção do Partido Democrata deveria indicar, fora surpresas do último minuto, Kamala Harris como candidata do Partido Democrata. E Trump, obviamente, é o candidato mais forte do Partido Republicano, e ele vai concorrer, ele já ganhou, né, a primária do Partido Republicano, e ele vai concorrer, e vai ser uma disputa muito dura, porque se de um lado Kamala Harris já começou a acusar Trump de ser uma pessoa que já foi condenada pela justiça, que tem um histórico criminal, e é contestável também pelo aquilo que a gente viu acontecer nas últimas semanas. Por outro lado, Trump está acusando Kamala Harris de ser inepta, né, de não ter sido uma vice-presidente, vamos dizer assim, vigorosa e eficaz em seu cargo.
Então, teremos uma campanha eleitoral muito dura nos Estados Unidos. Essa dureza que você coloca na disputa, ela repercute de alguma forma em perda de favoritismo do Trump? Porque depois do atentado, a gente viu o favoritismo dele disparar e houve até quem dissesse que ele já estava eleito, que a eleição já estava decidida. Aí Biden desiste, entra Kamala e algumas pesquisas começam a mostrar uma disputa mais acirrada. Qual é o cenário na sua avaliação? Muito cedo para a gente ter uma visão clara, porque faltam ainda muitas semanas, os programas eleitorais ainda não foram apresentados, não houve um debate ainda entre os dois, então ainda é meio cedo para ter uma visão mais clara. Porém, podemos dizer que apenas uma pesquisa das cerca de uma dúzia que foram realizadas após a renúncia de Joe Biden para a reeleição, apenas uma pesquisa dava a Kamala Harris na frente, a da Ipsos. Todas as outras, inclusive da CNN, tudo podemos definir menos que uma emissora pró-Trump, todas elas indicam Trump na frente, pelo menos de uns 5 pontos na frente de Kamala Harris. Dependendo de como foram os debates, se Kamala Harris não for performante, não for ter um bom desempenho nos debates, Trump poderia até aumentar esta vantagem. E lembrando que nos Estados Unidos são duas as maiores críticas que a população faz ao atual governo Biden. Primeiro, a inflação muito elevada, que vai continuar até as eleições. E ponto número 2, a imigração fora de controle. Outro fenômeno também que vai continuar até as eleições. Se esses 2 pontos continuarem se agravando, vai ser muito difícil para Kamala Harris levar adiante sua campanha eleitoral. Interessante. Tem outro ponto que aparece entre as pesquisas que são feitas, é essa questão envolvendo a presença de Estados Unidos em guerras, como, por exemplo, a guerra na Europa, né? Aquele tipo de apoio financeiro dado à Ucrânia. Trump já disse no programa de governo dele que ele não vai se envolver em guerras que ele chamou de desnecessária. Qual é a visão de Kamala nesse sentido? É muito parecida com a do Partido Democratas de continuar apoiando e suportando países como a Ucrânia? Harris faz parte da ala esquerda do Partido Democrata, uma ala contrária ao interventismo militar americano no exterior, uma ala muito menos ligada, por exemplo, vamos dizer assim, ao entorno de Joe Biden, que via na presença americana no exterior quase uma missão, né? Kamala é mais à esquerda, é chamado liberal, né? A ala liberal do Partido Democrata, e por isso ela é contrária a qualquer tipo de intervenção militar americana. Então, nesses 2 pontos, Trump e a Kamala Harris acabam convergindo. Mas a questão fundamental é que Trump representa uma boa parte dos Estados Unidos, essa majoritária, especialmente do Midwest, da parte dos estados do centro, né, dos Estados Unidos, tirando as faixas litorâneas, né, de um lado Nova York e a Pensilvânia, do outro lado a Califórnia, etc. A parte central dos Estados Unidos, a parte que ofereceu o maior tributo de sangue para as ações militares americanas no exterior, no Afeganistão, no Iraque, na Líbia, e agora também, né, em alguns países africanos. Em alguns casos, guerras conclamadas, né, como o Iraque e o Afeganistão, em outros casos, missões militares pontuais. E essa parte dos Estados Unidos está cansada de lutar em guerras que eles não entendem como, de fato, necessárias para os Estados Unidos. São guerras que, se os americanos tivessem entrado ou não teria mudado absolutamente nada para a vida do americano médio. Então, Trump encarna este cansaço imperial, podemos chamar assim, de boa parte da sociedade americana, e Kamala Harris também poderia interceptar essa falta de vontade do eleitorado americano de se envolver em mais um conflito. Nesse caso, no caso da Ucrânia, os americanos não consideram esse conflito como existencial, né, como uma ameaça existencial para o seu país. Agora, nesse contexto em que a gente está aqui discutindo uma possível disputa entre Kamala e Trump, quais são os principais pontos que aproximam e distanciam Trump do agro e os principais pontos que aproximam e distanciam Kamala do agro? São políticos que têm uma visão mais protecionista, diferente, por exemplo, da parte mais centrista do Partido Democrata e do Partido Republicano, que tende a ser mais a favor do livre mercado. Né? Então, por exemplo, um presidente como Bill Clinton, nos anos 90, era muito mais favorável ao livre mercado do que a Kamala Harris hoje, né? E ambos são do Partido Democrata. Ou um presidente como George Bush, no começo dos anos 2000, era muito mais a favor da abertura comercial internacional do que hoje Donald Trump. Então,
Se um dos dois ganharem, vai ser a mesma coisa, né? Independente de quem ganhar, vai ser a mesma coisa para o agro, especialmente para o agro brasileiro. Ambos têm uma posição em relação ao agro internacional estrangeiro e favorável ao agronegócio do seu próprio país. É claro que o agro americano é muito mais a favor do Trump, mas Kamala Harris vai ter que governar também para esta porção importante da sociedade americana. Então, em ambos os casos, quem quer que seja o vencedor, teremos mais barreiras protecionistas nos Estados Unidos para o agro brasileiro e também teremos mais barreiras, não só para o agro, mas para outras empresas que queiram entrar nos Estados Unidos. Teremos também mais dinheiro público para subsidiar o agronegócio americano, para subsidiar a indústria americana. Ambos têm essa visão de presença maior do Estado através de subsídios públicos, a Kamala Harris através também de outros tipos de intervenções, né? Mas, em todos os casos, está muito longe de ser, são dois candidatos muito longe de ser liberais, no sentido clássico do termo. Um dos pontos que também nos chama a atenção, quando a gente olha para o histórico da Kamala ligado ao agro, tem uma questão mais direta em relação a uma antítese, né? Uma visão contrária à indústria petrolífera. Com isso, poderia ter um aumento, incentivos para as práticas ESG e isso gerar efeitos colaterais no agro, porque Trump, por outro lado, no programa de governo, ele já fala que vai aumentar investimentos em combustíveis fósseis, o que pode também tirar a força da linha ESG lá no agro. Como você analisa isso, Cauti? Pois é, Kellen. Deixa eu só que acho que meu microfone acabou a bateria aqui. Estamos te ouvindo bem. Está me ouvindo agora? Sim. Perfeito. Sim, só pegando então a pessoa pergunta. Sim, Kamala Harris, caso ela ganhe as eleições nos Estados Unidos, ela vai ter uma posição muito mais favorável a questões ligadas à ESG, portanto, ela vai limitar, por exemplo, a exploração petrolífera dentro do território americano, ela vai querer incentivar, por exemplo, práticas de eletrificação dos carros, ela vai, por exemplo, tentar coibir o uso de algum tipo de pesticidas, né, de defensores agrícolas, na verdade, entre outras coisas. Trump é muito mais a favor da indústria petrolífera, é muito mais a favor de um desenvolvimento menos ligado a práticas ambientalistas, né, do que Kamala Harris. E, de novo, lembramos, é próxima da ala mais radical do Partido Democrata, uma ala até anticapitalista, por alguns aspectos, e, com certeza, uma ala do partido, uma facção do Partido Democrata é muito mais hostil a práticas assim, de mercado do que o caso Donald Trump. Muito bem. Carlo Cauti, professor de Relações Internacionais do IBMEC, muito obrigada por estar conosco. Volte sempre, é muito bem-vindo. Até a próxima. E depois do intervalo, você vai ver que aumenta a tensão no campo com invasões indígenas. Em Mato Grosso do Sul, agricultores pedem paz no campo. Queremos paz no campo! Queremos paz no campo! Queremos paz no campo! Queremos paz no campo! A gente volta já com tudo isso e muito mais. Eu espero você. Hora H do Agro, com Kellen Severo. As doenças estremecem os investimentos e o planejamento da safra. Fusão fungicida da Irrara, com a alta performance e o baixo investimento no combate às doenças da soja. Imbatível no controle da ferrugem, mancha-alvo, antracnose, oídio e anomalia da soja. Rápida proteção, máximo desempenho em condições climáticas desfavoráveis. Consistência em alta produtividade comprovada pelos especialistas. Fusão da Irrara, o fungicida da soja que você tem que usar. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Zico, eu tenho a dica certa para você que não leva apenas sua carga, mas impulsiona o progresso. O consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus é ideal para ter seu caminhão novo, aumentar ou renovar a sua frota. Zero de entrada, parcelas a partir de R$ 2.800 e aqui o cartão vermelho é para os juros. Dê o primeiro passo para essa vitória. Consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus, a estrada da conquista começa aqui.
Estamos comemorando 4 anos de New Cursos. Aqui você transforma seus sonhos em realidade. Se você quer uma promoção ou mudança de carreira, vem aprender com os melhores do mercado. Estamos com descontos incríveis de até 80%. Estude com especialistas como Pablo Spire, Samidana, Ricardo Ventura, Davi Braga e muitos outros. Acesse newcursos.com.br e comece agora a sua jornada de sucesso. Quando percevejos alcançam a soja, sugam a rentabilidade e a qualidade dos grãos. Mas essa ameaça tem uma solução graças a Zeus. Inseticida Ihara com tecnologia inédita que controla os percevejos de forma nunca antes vista. Eleve seu poder de controle com Zeus. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com o Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. Produtores de Mato Grosso do Sul protestaram em frente ao Ministério Público Federal do Estado em Dourados. Eles pediam paz no campo diante do aumento das invasões de terras por indígenas. Queremos paz no campo! Queremos paz no campo! Queremos paz no campo! Queremos paz no campo! O protesto acontece depois do aumento da tensão no campo com a invasão de uma propriedade rural em Douradina, Mato Grosso do Sul, desde o dia 13 de julho. Segundo a Federação da Agricultura de Mato Grosso do Sul, a área total reivindicada pelos indígenas nesta região atinge mais de 300 pequenas propriedades, somando um total de 12 mil hectares. O judiciário deu prazo de 5 dias para que os índios Guarani Kaiowás deixem a área invadida. Essa invasão de terra em Douradina, Mato Grosso do Sul, se soma a outra, lá em Guaíra, no oeste do Paraná, que você viu no Hora H do Agro da última semana. A Polícia Federal nos informou que a Justiça determinou a desocupação voluntária das terras invadidas em Guaíra, no oeste do estado. A reintegração de posse deve ser feita caso não haja essa saída de forma voluntária. E o prazo termina agora, no começo desta próxima semana. Nas imagens cedidas pela Secretaria Municipal de Segurança, é possível ver a invasão ocorrida desde a metade deste mês de julho. Vale lembrar que na última semana, os agricultores também desta região protestaram contra o aumento da insegurança jurídica. Com máquinas agrícolas e carregando faixas, eles pediam o fim das invasões de propriedades rurais. No site, o Ministério dos Povos Indígenas menciona a retomada pelos povos indígenas de áreas por eles demandadas em Mato Grosso do Sul e também no oeste do Paraná. O Ministério diz ainda que monitora possíveis conflitos em áreas de estados como Rio Grande do Sul e também Ceará. O aumento dessas invasões de terras ocorre antes da primeira reunião de conciliação sobre o marco temporal das terras indígenas, que começa em 5 de agosto. Esses encontros, que vão acontecer até o fim do ano, foram determinados pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, e têm como objetivo fazer todos os envolvidos, como o governo, parlamentares, lideranças indígenas e do agro, chegarem a algum consenso sobre o tema. Há uma divergência de entendimento entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso sobre a validade da tese do marco temporal. Enquanto a Corte decidiu que o marco temporal não é constitucional, o Congresso aprovou uma lei que diz que sim, o marco temporal tem validade. E o que é o marco temporal das terras indígenas? É uma espécie de regra do jogo que define que só podem ser demarcadas como indígenas as áreas que estes povos ocupavam na data da promulgação da Constituição Brasileira, ou seja, em 1988. Para tratar de paz no campo e também dos desdobramentos de toda essa situação de aumento de invasão de terras por indígenas, a gente vai conversar com o presidente da Comissão Nacional de Assuntos Fundiários da CNA, o Marcelo Bertoni. Marcelo, seja muito bem-vindo à Hora H do Agro. Obrigado, Kelly. Obrigado pelo espaço. Acho importante essa conversa aqui. Para a gente também e para todo o Brasil. Afinal, Marcelo, há conflitos fundiários por questão indígena acontecendo nesse momento no Brasil por causa do vácuo da decisão sobre o marco temporal, na sua avaliação?
Exatamente. Eu acho que ainda precisa ter muitas discussões nesse sentido, mas a lei está valendo que ela não está sendo cumprida. Então, aí causa toda essa insegurança jurídica que nós temos e essas invasões de terra, não só aqui no Mato Grosso do Sul, mas em pelo menos 5 estados está mais aflorado. Lembrando que nós temos problemas de questões indígenas em 23 estados da federação, né, do nosso Brasil. Que 5 estados são esses, Marcelo? Hoje está tendo problema, teve no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Paraná, Ceará e Bahia. E qual é a saída que você vê para esse aumento de tensão? Porque, para quem está vendo como espectador de longe, é uma história que se conta. Para quem está vivendo uma invasão na propriedade privada e esperando a reintegração de posse com toda a tensão que envolve polícia, governo e insegurança jurídica, a história é outra, não é? Exatamente. O que a gente fala é que esses produtores, principalmente aqui no meu estado, no Paraná, são produtores que têm a titulação da terra há mais de 150 anos. São áreas, no meu estado, por exemplo, são áreas que é oriunda da Guerra do Paraguai, onde o Brasil, naquele momento, fez a conquista sobre a guerra e alocou produtores rurais naquele momento, há 150 anos atrás, para que se mantesse a soberania nacional e que se mantivesse o Brasil ali. Então era fronteira. E agora, passados esses 150 anos aí, as pessoas esquecem e tratam essas pessoas como invasores. Na verdade, se houve um problema lá atrás entre a União, Estado, e aí eu digo que os dois lados são vítimas, tanto o produtor como o indígena, eu não posso resolver uma injustiça criando outra. Então precisamos sentar e realmente conversar e resolver o problema definitivamente. Eu acredito que é com a compra de propriedades. Pois é, esse é um ponto importante. Eu vou pedir que você continue conosco, Marcelo, e a nossa produção vai colocar na tela o ponto de vista do Conselho Indigenista Missionário, sobre o que você está falando aí de consenso. Veja só, que eles divulgaram no site, abre aspas, que não cabe conciliação quanto a direitos fundamentais quando o assunto é marco temporal das terras indígenas. E essa é a minha pergunta. Você fala em Estado comprando terras, se ele quiser alocar indígenas em terras que são de propriedade privada, mas de outro lado a gente vê que os povos não têm uma ideia de que o marco temporal seja um consenso. Está tudo muito misturado. Conta pra gente como é que isso vai ser resolvido na prática. Exatamente, é um problema que se criou e aí eu sou contra o que o CIMI diz, principalmente porque o CIMI acredita nessa hipótese que vai patrolar os produtores rurais, e isso não vai acontecer, a não ser que tenha um consenso, uma mesa de conciliação, onde a gente consiga sentar e conversar e que resolva definitivamente o problema. Porque os índios no nosso estado também vivem numa miséria e que precisa ser resolvida. Agora, o que não dá é o CIMI continuar dizendo que não vai conversar e não mude a política indigenista do nosso Brasil, que precisa fazer com que esses índios produzam. Então, só vai ter esse entendimento quando realmente a gente sentar e discutir. E ter critérios, Kelly, o que eu acho? Não dá para a gente resolver problemas de invasões de terras nesse momento, favorecer quem está criando o caos no país e trazendo a insegurança, sem lembrar que eu tenho no meu estado propriedades invadidas há 30 anos. Então, um dos critérios que nós vamos pedir é que se haja temporalidade nas compras dessas áreas, que se resolva o problema que está aí há 30 anos, tem lugar com 20 anos, que nem o Paraná com 10 anos, para a gente resolver e depois que compre. Eu não posso premiar quem está invadindo a área agora e comprar a área de quem está invadindo. Marcelo, para a gente fechar esse assunto, tem uma decisão do STF, que tem um entendimento, tem uma decisão do Congresso, que tem outro entendimento. No meio disso tudo, são centenas de famílias em grande maioria, pequenos proprietários rurais que estão com uma tremenda insegurança e, de outro lado, também tem as comunidades indígenas que querem um norte para suas demandas. Essas reuniões de conciliação propostas por Gilmar Mendes vão resolver na prática essa situação? Olha, eu acho que foi importante essa decisão do Gilmar Mendes, principalmente porque colocou todos os atores para sentar e conversar. Isso precisava realmente. Eu também entendo que, nesse momento, quando ele chama o Senado e chama a Câmara dos Deputados para conversar,
e trazendo todo mundo para o mesmo barco, onde a gente consiga dialogar e achar um caminho plausível, tanto para a lei que foi aprovada e ela está valendo, até que se diga o contrário e que julgue de novo, ela está valendo, e que entenda também que a decisão do Supremo, quando diz que as duas, tanto a lei como a decisão do Supremo, falam em pagamento. Então nós temos que sentar agora e resolver de que forma vai fazer, e usando, eu ainda acho que o critério da temporalidade, mas que também vai trazer o sentimento do produtor, porque até então, sempre quando esteve lá, sempre se escutou só o lado dos indígenas. Todas as vezes que a gente vai, os indígenas que falam com o STF, os produtores realmente nunca tiveram esse acesso mais direto, sempre através de advogado. Mas agora, eu acho que com isso a gente consegue mostrar para os ministros o real problema, aonde os dois, e volto a dizer, tanto o indígena como o produtor rural são vítimas de uma situação que precisa ser resolvida. Agora, Marcelo, eu vou te provocar numa última reflexão aqui e a gente encerra esse assunto, que é, você fala sobre pagamento para a terra, aquela terra que foi invadida, ou seja, tem indenização do proprietário rural. Só que pelo que eu lembro, e me corrija se eu estiver errada, vocês fizeram um levantamento apontando que há mais de 10 milhões de hectares no Brasil sendo requeridos como terras indígenas. E a gente vê um tremendo desafio fiscal. De onde vai sair dinheiro para comprar toda essa terra requerida? Pois é por isso que o CIMI fala nesses direitos porque hoje está fácil esbulhar o proprietário. Você esbulha o proprietário, você só paga as benfeitorias. Isso quando essas benfeitorias, no ato da invasão, não são queimadas, né? Que eu tenho propriedades aqui onde os indígenas queimaram sede, queimaram mangueiro, queimou tudo. Então, o que vai pagar de benfeitoria a partir do momento que você não tem nada? Então, o levantamento que nós fizemos, tiramos do site da FUNAI, todas as áreas que eles pretendem, e aí lá tem números, né? São em torno de 10 milhões de hectares no Brasil inteiro. E aí a gente fez uma conta de padaria. A gente sabe que no Rio Grande do Sul tem terra muito mais cara do que isso, mas subindo mais para a Bahia, para todos os lados, a gente tem áreas que são menores valores. A gente colocou aí R$20 mil por hectare no Brasil inteiro, daria 200 bi. Não tem dinheiro para tudo isso. Exatamente. E não vai parar, viu, Kelly? Por que não vai parar? Tem novos estudos. Eles estão pedindo mais áreas que ainda vão entrar em estudos, que nós não sabemos qual é o tamanho dessas áreas. Lembrando que o Brasil hoje tem 14% do seu território já como áreas indígenas. Numa população indígena de 1.636.000 índios, sendo 600 e poucos aldeados. O resto se diz que moram na cidade. E eu não estou julgando aqui se é muito ou é pouco. Eu estou dizendo só o seguinte, eles têm direito, nós temos também, e teria que comprar. Só esses 10 milhões vai para 28% do território nacional. É uma situação bem delicada, né, Marcelo? Realmente Exatamente. Eu vou precisar que você volte mais vezes e nos atualize. E eu realmente desejo, assim como os agricultores que fizeram a manifestação em Mato Grosso do Sul, que a gente tenha paz no campo. Porque enquanto tiver esse vácuo, a gente tem riscos de aumento nas tensões e ninguém quer isso. Marcelo Bertoni, presidente da Comissão Nacional de Assuntos Fundiários da CNA, obrigada pela companhia. Até a próxima. Obrigado a você, estou aqui à disposição quando precisar, só me chamar. Obrigada. E nós convidamos para participar do programa o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, mas ambos disseram não ter disponibilidade de agenda para nos atender. O espaço aqui no Hora H do Agro e na Jovem Pan News segue aberto para a gente tratar deste assunto. E agora o nosso tema é leite. As importações pelo Brasil renovaram recorde e atingiram o maior volume da história. Dados da Secretaria de Comércio Exterior, compilados pela CNA, indicam que o Brasil comprou de outros países mais de 1 bilhão de litros de leite no primeiro semestre, um aumento de 1,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Vamos tratar deste assunto agora com Maurício Nogueira, diretor da Atenagro. Maurício, seja muito bem-vindo. Obrigado, Kelly. É um prazer estar aí com vocês. Da mesma forma, explica pra gente, Maurício, esse volume recorde nas importações de leite, por que comprar tanto leite de fora? Kelly, quando a gente fala de importações do setor lácteo, é sempre um assunto que mexe com muitas emoções, né?
Mas o que acontece com a pecuária leiteira? A pecuária leiteira, ela enfrenta uma situação de extrativismo ainda por grande parte dos produtores que não são especializados em leite, mas colocam leite no mercado. Isso atrapalha que a gente evolua. Então, o que a gente vive nesse momento? É um ano típico em que a gente tem uma necessidade de colocar produto para o consumidor maior, né? Esse volume é maior, quer dizer, a nossa demanda é maior do que a nossa capacidade de ofertar. Aí você fala, então eu deveria responder em preço. Não responde justamente porque tem essa situação extremamente complicada. E aí a gente vai buscar no mercado internacional. E olha que interessante, se a gente somar hoje produção e o balanço desse primeiro semestre, com esses dados aí do aumento, né? Passou de 1 bilhão mesmo e a gente está importando 30% a mais do que o mesmo período do ano passado. Mesmo assim, a nossa disponibilidade interna de leite, ela é só 0,5% maior do que o mesmo período do ano passado. Se a gente considerar que a população cresce 1,6%, 1,7% ao ano, a gente deveria ter mais leite ainda no mercado. Então, nós vamos realmente caminhar para um recorde de importação, Kelly. E esse recorde de importação que você sinaliza que a gente vai caminhar, ele vai impactar o preço ao produtor de leite? Dados do CPEA mostraram, Maurício, que o preço ao produtor subiu cerca de 30% no acumulado desse ano. Por que o preço sobe mesmo com essa oferta internacional entrando e entrando? Você já deu uma pista na sua resposta anterior. Kelly, subiu de janeiro até agora, né? Mas a hora que a gente pega o balanço do mesmo período do ano passado para esse período, o próprio dado do CPEA, né, na média, a gente está ainda com preço 13% menor do que o mesmo período do ano passado. Eu acredito até, Kelly, que nós vamos sim ter preços melhores do leite nos próximos meses e principalmente nos próximos anos, a hora que o bezerro da pecuária de corte começar a valorizar. A gente mesmo trabalha com projeções de preço subindo. E lembra que esse ano nós estamos enfrentando aí um período de seca, pastagens ruins, nós tivemos problema na produção de volumoso. Então, às vezes, mesmo que o preço suba, não significa necessariamente um bom resultado para o produtor, né? Porque ele tem também os custos mais altos de produção. E temos ainda que colocar na conta qual vai ser o impacto aí do Rio Grande do Sul. A região mais afetada pelas enchentes responde aí por 8% da produção leiteira do país. Imagina. Né? Então, não é pouco significativo, não. Qual é a expectativa em termos de rentabilidade para o produtor de leite? O pior da crise já passou? Eu acredito que a gente já teve períodos piores. Eu acredito que a gente esteja recuperando, sim, rentabilidade, Kelly, mas lembrando que nós estamos falando de sistemas de produção muito mais otimizados. Então, a pecuária de corte tem esse problema, né? Várias realidades diferentes, a pecuária de leite é mais ainda. Então, dependendo do nível de produtividade, do desempenho, do controle, né? Genética, nutrição, sanidade, reprodução, tudo das vacas, o produtor já deve ter um segundo semestre melhor em relação a anos anteriores, e o ano que vem, sim, a gente projeta aí resultados melhores para a pecuária leiteira, se nada de novo surgir aí no horizonte. E nesse cenário em que você projeta uma condição melhor para a pecuária leiteira, significa que o consumidor também deve se preparar para pagar mais pelo litro do leite no Brasil? São outras forças que acabam conflitando aí, viu, Kelly? Então, nem sempre, necessariamente, uma alta no preço do leite representa uma alta para o preço ao consumidor. A gente tem lá a indústria, que tipo de preço, de produto que ela usou mais, né, a matéria-prima, e tem também o markup do varejo. Geralmente, quando os preços sobem muito, aí sim isso vai ser repassado para o consumidor. Mas eu acredito, a gente analisando aí os markups dos últimos anos, que a gente tem aí possibilidade de achatamento. E o varejo também ele vai entrar num período de competição, né, Kelly? Então, lembra que nós estamos caminhando para um momento, infelizmente, desfavorável para a população brasileira, tendência inflacionária, né? Não só dos alimentos. Nós temos agora notícias, inclusive internacionais, de alta de custo e preços não acompanhando em diversos países. Quer dizer, a gente projeta um cenário que ele é reflexo, né, de tudo que a gente está vivendo depois da pandemia, depois do começo da pandemia, né? Então, sobe os preços todos, depois eles caem, voltam para patamares
tendência agora é a gente voltar em patamares mais elevados e isso vai repercutir aqui no Brasil também. Uma última questão que eu não poderia deixar de te fazer, você disse lá no começo da nossa conversa que projeta que a gente caminha para importações recordes de leite. Caminha mesmo com um dólar mais próximo de 6 do que esteve nos últimos meses? A gente viu 5,70 nas máximas desta semana. Eu acredito que sim, Kellen, porque mesmo quando a gente avalia a cotação do dólar, o preço do leite em pó no mercado interno não é que o Brasil recebe mais, né? Mas a produção é tão pequena, perto da necessidade do leite em pó, que o preço nosso fica mais alto que o mercado internacional. E a menos que a gente fique por muito tempo com o câmbio alto, que vai afetar a negociação de volume. Então, no curto prazo, câmbio, ele mexe com o faturamento, o custo, né? Então, exportei num câmbio alto, você fatura melhor a hora que você transforma em reais. Importei num câmbio alto, você gasta mais, né? Mas em termos de volume, o que vai mandar é a demanda e a oferta interna. E esse que é o problema, nós estamos com um buraco gigantesco. A gente faz a conta aqui de balanço, né? O recorde foi o ano passado, se não me engano, viu, Kelly, em 25 anos, não lembro agora, posso estar errado, mas eu acho que o recorde foi o ano passado 2,4 bilhões em equivalentes litros de leite. A projeção nesse momento chega perto de 3 bilhões, em termos de balança comercial, né? Importação menos a exportação. É claro que a gente importa mais, né? Então fica negativo. Mas a exportação nossa caiu muito, é bem pouquinho, né? A exportação nossa é muito pouco. Uhum. Maurício, importante os dados que você trouxe para a gente. Obrigada por estar conosco, Maurício Nogueira, da Atenagro. Volte sempre, muito bem-vindo. Eu que agradeço, Kellen, sempre um prazer. Igualmente, até a próxima. E no Rio Grande do Sul, os agricultores afetados pelas enchentes que devastaram o estado aguardam a publicação da medida provisória do governo federal com socorro ao setor. Segundo as últimas informações do Ministério da Agricultura, até o dia 30 deste mês, o documento oficializando a ajuda deverá ser divulgado. Os agricultores gaúchos estão ansiosos por essa medida, já que a prorrogação das dívidas rurais, que vigora no momento, vai apenas até o dia 15 de agosto. Alguns agricultores enviaram vídeos à Hora H do Agro relatando como é que está a situação por lá. Vamos conferir. 3 anos nós tivemos de seca, tá? Ano passado nós tivemos chuva em excesso no trigo, colhemos trigo para ração. Esse ano, que era para ser um ano assim de uma boa colheita, a gente teve problema, na região teve problema de ferrugem, faltou uns 21 dias de chuva em janeiro, faltou também. E depois, na hora da colheita, nós tivemos chuva. Aqui na nossa cidade deu 700 milímetros. E nenhum agricultor quer ficar sem pagar conta. Todos os agricultores querem pagar suas contas. A situação da agricultura vem sendo cada vez mais desafiadora. Enfrentamos nas últimas safras as secas que trouxeram prejuízos enormes, nos levando a buscar recursos extras junto às instituições bancárias. Após essa chuva histórica, a construção do agro não é mais desafiadora, é praticamente impossível, pois a situação econômica e financeira, que já tinha virado uma bola de neve, agora entrou em colapso. Alguns agricultores ainda relatam que já não vão conseguir implantar as lavouras de inverno por causa da questão financeira. O novo Plano Safra já tem algumas linhas de crédito abertas, porém, o que assusta os agricultores gaúchos é a pergunta: como vamos pagar os custeios e investimentos que vencem no dia 15 de agosto? Fazer novas contas? Fazer novos custeios? E as que já temos? Eu perdi, por exemplo, da soja, 55% no mínimo. Eu perdi. E claro, e aí a gente não consegue saldar as dívidas da gente, a gente já vem com dívidas acumuladas de outros eventos, né? Eu quero assim só tentar botar as pessoas para cima, dizer que a gente vai sair dessa, que a gente precisa ser resiliente, como todo mundo faz, começar a mexer com a terra dentro do possível. Eu sei que todo mundo, ninguém tem dinheiro, eu também não tenho, a gente amarga dívidas há muito tempo, mas a gente vai vencer.
Se Deus quiser, vão vencer sim, e do que depender do Hora H do Agro, a gente vai trazer o máximo de informações possíveis para ajudá-los na tomada de decisões. Obrigada por estarem conosco, obrigada pelos vídeos. E agora eu tenho um recado para você. As plantas daninhas que crescem junto com o milho estão com os dias contados. Isso porque a mais moderna tecnologia de controle já está à disposição do seu milharal. Sonda é o herbicida da Yara com selo HT, de High Technology, que trouxe uma tecnologia inédita para os milharais brasileiros. Sonda HT combate com eficácia as principais daninhas do milho, como amendoim bravo, corda de viola, picão preto e trapoeraba, entre outros. E o melhor, não prejudica o milho devido à sua seletividade. Essa solução é recomendada para o manejo das plantas daninhas em pós-emergência com efeito residual. Sonda HT proporciona segurança ambiental, menor perda por lixiviação, além de uma fácil aplicação sem precisar adicionar óleo. Conecte o seu milharal à evolução do controle de daninhas e delete a preocupação com a mato competição da sua rotina. Saiba mais sobre Sonda HT no site yara.com.br ou no QR Code que está aparecendo na sua tela. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima semana. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Hora H do Agro. Oferecimento. Yara, agricultura é a nossa vida. Yara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.